Bom dia, meus amores, novamente. Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula de hoje. Vai ser a explicação da atividade de casa. Super importante que vocês assistam esse vídeo, assistam até o final, porque a tia vai estar fazendo, tá bom? Algumas modificações na atividade que a tia vai passar para casa, tá bom? Ok? Então não deixem de assistir esse vídeo até o final, tá bom, meus amores? Antes de iniciar a explicação da nossa atividade de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o crescimento das cidades e os problemas urbanos e o contraste das paisagens da cidade, tá bom? O crescimento das cidades e os problemas urbanos, gente, eles estão relacionados um com o outro. Em muitas cidades do Brasil, a quantidade de habitantes ela é bem maior que a oferta de serviços públicos, né? Que esses serviços públicos são aqueles serviços prestados para atender a população. Lembram que são os serviços, né? Tava lá caracterizando na prestação de serviço das nossas atividades urbanas, né? Que a gente viu anteriormente, que entra professor, engenheiro, advogados e em várias outras profissões, médicos, dentistas e também outras instituições como escola, hospital, posto de saúde e entre outras. Então essas são prestações de serviços que estão englobada dentro da nossa cidade, da cidade. Então, como as cidades no Brasil cresceram muito, né? A quantidade de habitantes dessas cidades cresceram muito. Então, a oferta de serviços públicos, né, para atender a população tem sido bem pequena. Então, quanto maior uma quantidade de populacional, né, quanto mais habitantes uma cidade tiver, então tem que aumentar-se também a oferta de serviços públicos para que todas as pessoas, né, sejam atendidas e tenham assistências necessárias, ok? Então, quais são, né, quais são, vamos dizer assim, os serviços públicos que estão em falta, né? Para uma cidade ou para as cidades, no modo geral, no Brasil. E por que isso acontece? Por que não tem serviços públicos necessários para atender toda a população? Bom, gente, começa com a falta de investimento por parte do nosso governo, né? Então, a falta de investimento em diversas áreas faz com que, né, a oferta de serviços públicos ou ela não é de qualidade ou ela não atende a toda a ação, né? Então, por exemplo, o governo, às vezes ele não investe, muitas vezes, né, em muitas áreas, na educação, na área da saúde, na habitação, no transporte, no saneamento básico, na segurança pública e na oferta de empregos. Então, são áreas que falta investimento do governo para que todas essas áreas faladas, como educação, saúde, habitação, transporte, saneamento básico, segurança pública e oferta de emprego, alcance toda a população de uma cidade. Então, a falta de investimento, ela ocasiona uma série de problemas no espaço urbano, ou seja, nas cidades, tá bom? Então, toda vez que o governo deixa de investir em uma dessas áreas citadas, né, ele está criando um problema urbano, ok? Vamos ver aqui, ó, nessa primeira imagem aí, que vocês podem observar aqui. Nessa primeira imagem, a gente tem aí um dos problemas urbanos.
Qual é esse problema, tia? É a falta de moradias adequadas, gente, né? A falta de moradias adequadas, com preços acessíveis. Aí, o que que ocasiona? Eu não ter moradias adequadas com preços acessíveis. Faz com que as famílias, né, principalmente as famílias mais pobres, as famílias de baixa renda, comecem a morar em habitações precárias, em locais impróprios para se viver, né? Como nas margens de um rio, né? Como em morros. Aí nesse exemplo aí da imagem, a gente tem essas habitações aí que são construídas em locais impróprios, né? Que é na encosta de morros e na margem de um rio, gente. Então, nós temos aí, ó, né, como exemplo, uma situação que é um problema urbano, ok? Que é causada pela falta de moradias, ou seja, pela falta de investimento do governo na habitação, né? No bem-estar da população para uma habitação. Então, como as pessoas não encontram, as pessoas de baixa renda, né? Não têm dinheiro para comprar propriedades em locais seguros, né? Porque são muito caros. Então eles encontram uma forma de comprar, né, essas moradias, esses locais, com preços que eles consigam pagar, mas esses locais, eles são impróprios para a habitação, elas estão morando lá, mas elas estão correndo risco, né, de perder a sua vida por estarem morando na encosta de morros e na margem de um rio, né? Isso acontece tanto, gente, nas áreas centrais como nas periferias das cidades, né? Aí esse exemplo aí é na cidade de Muriaé, em Minas Gerais. Então esse exemplo aí da foto onde está a setinha, né? Um problema habitacional que é na cidade de Minas Gerais. A gente tem outros exemplos, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente sabe que muitas pessoas moram em favelas, em morros, né? Que a gente vê retratando sempre notícias no jornal, na TV, que tem deslizamentos de terra, né, enchentes, que acaba levando e destruindo as casas, as vidas das pessoas. Então esse aí é um exemplo, né, habitacional, que é um problema urbano que é causado pela falta de investimento do governo, tá bom? Vamos para a segunda imagem. Na segunda imagem aqui, nós temos outro problema urbano, que é o quê? A quantidade de hospitais e postos de saúde, né, que são ofertados para a população e até os medicamentos que são ofertados para a população, eles não são suficientes, nem são os necessários para atender, né, as filas que estão nos postos de saúde e nos hospitais, quanto os pacientes que necessitam dos seus medicamentos. Então, aí no segundo exemplo, é um problema relacionado à área da saúde, né? Onde os hospitais e os postos de saúde, né, são lotados, são feitos filas, né, para aguardar uma cirurgia, para aguardar um atendimento, onde os medicamentos também não atingem, né, não são suficientes para atingir toda a população que necessita desse atendimento médico e também desses medicamentos. Então, na nossa cidade, a gente também tem, né, gente? Filas de esperas para exames, né, para consultas médicas. Então, na nossa cidade também nós podemos citar um exemplo, né, onde a área da saúde está em falta, não só na nossa cidade, mas como no país inteiro, né? A área da saúde é dessa forma, você precisa aguardar meses e meses para fazer um exame, uma cirurgia. No momento, é claro, né, pelo que a gente está vivendo, a pandemia do Covid-19, os hospitais estão tratando, né, nesse momento crítico, mas prestando atendimento mais com relação às pessoas, né, que são ou estão
com Covid, testaram positivo para o Covid, ou suspeitos, né? Então, o atendimento está mais voltado para essa questão da pandemia do Covid-19. Né? Eu acredito que as cirurgias e alguma coisa que pode ser adiada no momento, eles estão colocando mais para frente, né? E atendendo só aqueles pacientes e aqueles casos em que tem mais urgência. E aqueles que eles acham que não tem tanta urgência, eles estão adiando por causa da crise que a gente está vivendo, né? Então, se eu fosse perguntar aqui para vocês, dos dois problemas apresentados, habitacional e o problema de saúde, né? Habitacional seria as pessoas estarem morando em áreas de risco, em áreas inadequadas de se viver. E a questão de saúde, enfrentamento de filas nos postos de saúde, nos hospitais e os medicamentos que não chegam a toda a população. Na nossa cidade, esses dois problemas estão presentes, deixar aí a dúvida aí no ar para vocês, né? Porque vocês vão necessitar para poder responder a página seguinte, tá bom? Então, a gente falou de dois problemas urbanos. Vamos agora para a página 300, onde a gente vai falar mais de dois outros problemas. E em seguida, a tia vai explicar a atividade que a tia passou, tá bom? Aí aqui a gente pode ver o terceiro problema urbano, que seria o baixo investimento destinado ao transporte público. Então, se eu não invisto, se o governo não investe no transporte público, o que vai acontecer? Vai ter um número maior de veículos, né, particulares em circulação nas ruas. Então, em cidades grandes, isso é um problema, né? Porque tem muitas pessoas, a população é grande. Então, quanto menos investimento no transporte público, mais as pessoas vão estarem indo para os seus trabalhos, realizando suas compras, indo ao médico, ou seja, fazendo as suas atividades em transportes particulares. Então, vai aumentar o número de transportes particulares circulando nas ruas, causando congestionamentos. Os transportes, né, os carros, eles vão emitir gases poluentes e vai aumentar a poluição do ar, vai causar problema para a saúde da população, além de poluir o meio ambiente, né, gente? Então, se o governo não investe no transporte público, eu vou ter uma maior quantidade de carros particulares, né, individual, circulando nas ruas. E quanto maior a quantidade de carros circulando na rua, mais poluição vai causar para o meu meio ambiente, né? E então, prejudicando o meio ambiente, eu também estou prejudicando a minha própria saúde, né? Porque no caso eu estou causando a poluição do ar, emitindo gases, né, para a atmosfera, né? Então vamos pro quarto exemplo aqui da fotografia, que é a oferta de empregos, né? Que não há oferta de emprego suficiente para todas as pessoas que necessitam de um trabalho. Aí, para poder sobreviver, as pessoas recorrem a atividades informais, que seria guardadores de automóveis, vendedores ambulantes, como exemplo. As pessoas vão se virar de forma, né, inventar uma forma para poder sobreviver. Como assim, tia? Não há emprego suficiente para todas as pessoas. Por exemplo, se você faz um concurso público, você realiza uma prova, um exame, um teste. Se você for aprovado naquela prova, você vai exercer o cargo na qual você se inscreveu para prestar aquele concurso. Então, você tem todos os seus direitos garantidos por lei, tá bom? Se as pessoas não têm oferta de emprego, então as pessoas não têm direito nenhum assegurado e garantido perante a lei, que a gente chama de carteira assinada. Então, se as pessoas não têm direito nenhum, né, trabalhista, elas não vão ter um salário
elas não vão ter férias, elas não vão receber 13º, ok? Então, todos os direitos dessas pessoas, eles não existem. Então, as pessoas que trabalham se viram de várias formas, como vendedores ambulantes, como guardadores de automóveis, elas estão fazendo ali o próprio alimento, mas elas só vão, por exemplo, os vendedores ambulantes, eles só vão ter dinheiro se eles venderem as peças dele, ok? Então, eles não têm um salário fixo, eles não vão receber um salário fixo, eles só vão receber de acordo com aquele trabalho que ele esteja realizando ali, ok? Então, a gente viu aí 4 problemas urbanos. A falta de moradia adequada, né? A quantidade de hospitais, postos de saúde e medicamentos ofertados à população que não é suficiente para atender a necessidade de todos. O baixo investimento no transporte público e a falta de emprego, ok? Então, vamos para a questão 1 da nossa atividade, tá bom? Essa atividade da página 300, meus amores, vocês irão responder no caderno, tá bom? Vocês vão lá na disciplina de geografia, coloca lá na folhinha, página 300, questão 1, aí responde. Depois, questão 2 e responde, tá bom? Então, vamos responder no caderno, tá bom? Então, a questão 1 diz o seguinte, ó, no município onde você mora, existem problemas urbanos como os mostrados nas páginas 299 e 300? Então, você vai indicar se existe. Se existe, você vai colocar sim e quais são eles. Se não existe, você vai colocar não, mas é claro que existe, tá, gente? Então, vocês vão listar os que existem. São 4. Se existir todos os 4, vocês vão escrever todos os 4. E quais são esses 4? A falta de moradia adequada, tá bom? A quantidade de hospitais, postos de saúde e medicamentos ofertados à população não são suficientes para atender a todos, tá bom? Ou seja, os hospitais e os postos de saúde, eles não têm condições de atender toda a população, assim como os medicamentos também. O terceiro é o baixo investimento destinado ao transporte público. E o quarto é a falta de empregos, né? Então, vocês vão escrever probleminhas urbanos que tem na nossa cidade. Será que na nossa cidade, né, a falta de moradia adequada para a população de baixa renda, e tem algumas pessoas que vivem em situação precária, em áreas de risco? Se tiver, você vai escrever lá. Na nossa cidade, os hospitais e os postos de saúde, eles atendem toda a população? Ou será que a gente precisa pegar filas, marcar consultas, esperar meses para um exame, para conseguir realizar um exame, né? O transporte público. Na nossa cidade, por ser uma cidade pequena, né, a gente não tem esse problema relacionado ao transporte público, né? Mas a gente já pode perceber, né, muita circulação de veículos particulares, né, na rua. E ao quarto, a oferta de empregos. E aí, será que a nossa cidade também sofre por não ter emprego suficiente para todo mundo, né? Sofre bastante, né? Tanto que tem gente, né, pessoas jovens que se deslocam para outras cidades, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, em busca de trabalho, né? Então, vocês vão responder a questão 1 no caderno. Aí, depois, terminar a questão 2. O que poderia ser feito para diminuir ou solucionar esses problemas urbanos, né? O que a gente poderia, como que a gente poderia solucionar esses problemas urbanos? A tia falou lá no início, quando ela começou a explicar, que a causa desses problemas urbanos é por causa da falta de investimentos, né, por parte do nosso governo.
Então, o que poderia ser feito, né, para solucionar esse problema? Tá bom? Já que o governo, né, há uma falta de investimento do governo nessas áreas que a gente viu, o que poderia ser feito para solucionar esses problemas? Tá bom? Vocês vão escrever aí. Agora a gente vai dar continuidade, tá bom? E a gente vai falar sobre o contraste nas paisagens da cidade, tá bom? As paisagens, gente, de muitas cidades, elas apresentam um contraste. O que seria esse contraste? É que em um mesmo local da cidade, você vai ter duas paisagens diferentes. Em um mesmo local de uma cidade, você vai ter duas paisagens diferentes. Então, contraste de paisagem. Ou seja, o que seriam essas duas paisagens diferentes? Como no exemplo aqui, ó, vocês podem observar, eu tenho aqui, ó, uma construção atual, né? E aqui embaixo, ó, vocês podem perceber que nós temos uma construção mais antiga, né? Então, nós temos uma construção mais recente na parte de cima e na parte de baixo nós temos uma construção mais antiga. Então, em algumas paisagens urbanas, a gente pode observar, gente, essas construções antigas contrastando com outras mais modernas já existentes no seu torno, ou seja, ao seu redor. Esse é o caso da nossa paisagem citada, que ela é o Museu da Arte do Rio Grande do Sul, construído no início do século XX, que está localizada entre os prédios de construção mais recente. Então, né, esse exemplo aí, nós podemos ver o contraste, né, entre as duas paisagens, onde eu tenho uma paisagem mais atual e eu tenho uma paisagem mais antiga, né? A gente pode observar que já é uma construção bem diferente das construções que a gente consegue visualizar na atualidade. Logo nessa imagem aqui de baixo, ó, a gente consegue ver esse contraste ainda maior. Se vocês quiserem observar no livro de vocês, que a imagem é melhor, é a página 301, tá? A gente consegue ver, né, uma área urbana com uma infraestrutura adequada para moradia e luxuosa, né? A gente vê os luxos, né, nessas moradias. E logo aqui abaixo, esses pontinhos vermelhos aqui abaixo, que vocês podem observar, deixa eu mudar aqui a seta. Logo aqui abaixo, ao lado, a gente pode ver as moradias precárias e desprovidas, sem qualquer tipo de infraestrutura, né? Então, essa paisagem, ela é na cidade de São Paulo, onde é um contraste bem grande da realidade social, onde eu tenho, né, uma estrutura luxuosa e logo abaixo eu tenho moradias precárias, né, e desprovida de qualquer tipo de infraestrutura. Então, nós temos dois exemplos de contraste de realidade. Na primeira imagem, né, nós tínhamos uma realidade onde eu tenho um contraste de uma construção atual e uma construção antiga. E na fotografia de baixo, eu tenho um contraste entre a população rica, vamos falar mais assim, população que mora nessas construção luxuosa, e a população pobre, que mora nessas moradias mais precárias, né? Então, esse é o retrato do nosso Brasil, da nossa sociedade, gente. Desigualdade social, né? Então, agora a gente vai para a nossa atividade, nossa segunda atividade da página 302. Prestem bastante atenção que a tia vai pedir para vocês modificarem um pouquinho a nossa atividade. Então, é bom vocês estarem com o livro em mão, pausa o vídeo, pega o livro para poder anotar o que a tia vai pedir na atividade, que a tia vai fazer uma pequena modificação, tá? Na atividade, ele pede para vocês pesquisarem em jornais, em revistas ou na internet duas imagens de paisagem do município onde você mora. O que a tia vai pedir? A tia vai pedir para vocês pesquisarem duas paisagens de qualquer município. Não precisa ser do município onde você mora, tá bom? Não precisa ser do município onde você mora. Então, você risca aí paisagem do município onde você mora. Pode ser de qualquer município, tá bom?
Então, pesquisa em jornais, revista ou internet 2 imagens de paisagens de qualquer município, tá, gente? Não precisa, repito, não precisa ser do município que a gente mora. De qualquer município. Então, você risca aí onde você mora, tá bom? O que vai ser essas paisagens? Elas vão ter que mostrar o contraste, como o exemplo daquelas paisagens anterior que a gente mostrou. Pode ser uma paisagem na qual eu tenho uma construção antiga e uma atual, ou pode ser uma paisagem onde eu tenha construções luxuosas e construções mais precárias, como naqueles exemplos anteriores, tá bom? Então tem que ter esse contraste, tá bom? Como a tia explicou anteriormente. Depois que vocês encontrarem essas paisagens, vocês vão colar elas nesses espaços, são 2 paisagens, e vão escrever uma legenda explicando cada uma das imagens, tá bom? Então, repetindo, vocês vão pesquisar 2 paisagens de qualquer município, tá bom? Qualquer município que você escolher. Você vai colar as imagens, tá bom? Tem uns espaços para você colar aí, ó. E aqui nessas linhazinhas, ó, vocês vão escrever a legenda para essas imagens, explicando elas, tá? Qual é o contraste que tá aparecendo lá nas paisagens que você escolheu, tá bom? Qualquer dúvida, a tia tá aqui, vocês podem entrar em contato, tá bom? Beijo, gente, e até a próxima.